Hoje, a gente vai mergulhar numa fábula que parece atemporal. Uma história que fala sobre memória, poder e, acima de tudo, sobre como a verdade pode ser frágil. Essa história do escriba da névoa. Pensa só, e se a história, em vez de ser escrita com tinta, fosse escrita com névoa? Imagina só, um mundo onde o passado pode ser, sei lá, moldado, escondido, até apagado. E o pior, não com mentiras descaradas, mas com pequenas omissões, coisas que ficam de fora, sabe? Pois é nesse mundo que a nossa história começa. Então, para começar, a gente precisa ir até os corredores da Casa do Saber, um lugar sagrado, onde acontecia a tarefa mais importante de todas: registrar a memória de todo um reino. E no centro de tudo isso existia uma figura, o escriba. Pensa na responsabilidade. Era um cargo de confiança máxima. A missão dele era simples e, ao mesmo tempo, gigantesca: ser um canal puro da realidade. Garantir que tudo o que acontecesse ficasse gravado ali para sempre, sem nenhuma distorção. Um verdadeiro guardião da verdade. Só que esse escriba não era um escriba comum. Ele tinha uma habilidade, peculiar. Tudo que a pena dele tocava virava uma espécie de neblina, perdia a nitidez. Era um dom, claro, mas que logo se mostraria uma verdadeira maldição para todo o reino. Tá, mas como essa névoa funcionava na prática? Como é que o escriba usava essa pena para basicamente apagar a verdade? Então o método dele não era inventar mentira, não. Era muito mais sutil, muito mais perigoso. Onde tinha um relato claro, ele escrevia sombras. Onde tinha um conflito, ele registrava uma harmonia que não existia. E o pior de tudo, o mais devastador, onde tinha uma injustiça, ele simplesmente deixava o espaço em branco. O resultado disso foi catastrófico. Acontecimentos inteiros, sumiram do registro oficial. As pessoas que sofreram injustiças não tinham como provar sua dor. E a própria justiça, que se baseava nesses registros todos tortos, virou uma piada, uma distorção. Chegou ao ponto de transformar vítimas em culpados. E aqui a gente chega no ponto central, né? O escriba fez uma escolha. A lealdade dele não era com a verdade que ele jurou proteger. Era com a conveniência de quem estava no poder. Ele deixou de ser um guardião da memória para se tornar cúmplice. Cúmplice do erro, cúmplice da injustiça. Só que os deuses estavam de olho. Até que, numa noite daquelas em que as estrelas parecem saber de tudo, o escriba da névoa recebeu uma convocação. Chegou a hora. A hora de encarar o tribunal celestial. A primeira acusação vem de Atena, a deusa da sabedoria, e de Horus, aquele que tudo vê. E eles vão direto ao ponto, na traição fundamental. Sua missão era trazer clareza, mas você escolheu a névoa, a escuridão. Logo depois vem Têmis, a deusa da justiça, e ela solta uma verdade daquelas, bem poderosa. Registrar pela metade é ferir por inteiro. Ou seja, omitir um pedaço da história não é causar um dano pequeno, não. O dano é completo, a ferida é total. Aí vem Maat, deusa da verdade e da ordem, e reforça a ideia. Omitir não é ser neutro de jeito nenhum. Deixar de registrar um fato importante é participar ativamente do erro, é escolher um lado. E nesse caso, foi o lado da injustiça. E para fechar, Hermes, o mensageiro dos deuses, traz a condenação final. Ao apagar a verdade, o escriba permitiu que os verdadeiros culpados se tornassem intocáveis, figuras de poder que ninguém podia questionar. Basicamente, ele criou falsos deuses na Terra. E aqui está o princípio da justiça divina, que é bem direto. Não importava se o escriba fez o que fez por medo, por uma lealdade cega ou por pura conveniência. A intenção dele não valia nada ali, porque os deuses não julgam a intenção, eles julgam o impacto devastador das ações. Então, qual foi o destino do nosso escriba? E depois de tudo isso, que lição ficou para sempre lá na Casa do Saber? A sentença foi, rápida e silenciosa. No dia seguinte, o escriba sumiu. Simplesmente desapareceu. Mas o lugar dele, na mesa vazia, os deuses deixaram uma mensagem, um aviso para todo mundo ver, um lembrete eterno do acordo que foi quebrado. A mensagem era curta e grossa. A verdade não aceita escribas que se escondem atrás de lapsos. Quer dizer, a verdade exige integridade total. Ela não aguenta quem usa a omissão, esses lapsos, como uma desculpa para manipular a realidade.
E a partir daquele dia, a presença dos deuses, o julgamento deles, virou parte da Casa do Saber. Dizem que é uma brisa fria percorre as páginas sempre que alguém tenta alterar os fatos. É um lembrete físico, arrepiante, para qualquer um que ouse pensar em seguir os passos do escriba da névoa. E aqui a gente chega na moral da história. O sussurro que ficou ecoando para sempre naqueles corredores. É sobre uma escolha fundamental. Uma escolha que todo mundo que registra a história tem que fazer. Escrever para proteger o poder e com isso destruir o polo, ou escrever para proteger o povo e assim destruir as sombras. A fábula termina aqui, mas a grande questão fica no ar. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, para as nossas próprias casas do saber, onde será que a verdade parece estar coberta por essa mesma névoa? Onde será que essa névoa é usada para esconder, para omitir, para distorcer a realidade? A história do escriba é uma fábula, sim, mas o alerta que ela traz, esse é real e eterno. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.